Fala galera, e aí, tudo em cima? Bem, nessa aula vamos resolver algumas questões envolvendo integrais duplas em coordenadas polares, assim como eu prometi a vocês. Antes de assistir esse vídeo, aconselho você a assistir a aula 1 de coordenadas polares, onde eu explico todo o conteúdo e também resolvo algumas questões nesta aula. Quem não tiver o link, eu vou deixar aí no card que está aparecendo nesse momento aí no canto superior de sua tela para você assistir lá a primeira aula e depois vir conferir a resolução de alguns exercícios de integrais duplas em coordenadas polares. Começando aqui, vou escrever nossa primeira questão, que é calcular a integral dupla, que é essa daqui, ó, integral dupla sobre uma região R da função e elevado a x quadrado mais y quadrado dx dy, onde R é a região do plano, ou seja, vai ser nosso domínio de integração do plano XY, né? Delimitado por x quadrado mais y quadrado igual a 1 e x quadrado mais y quadrado igual a 4. Bem, pessoal, antes de tudo, a gente tem que esboçar aqui o domínio de integração, que nesse caso é dado por um círculo, uma circunferência de raio 1 e uma circunferência de raio 4. E eu tenho que fazer a delimitação dessas regiões. Então, para facilitar o entendimento, vamos trabalhar o esboço aqui do gráfico, né, dessas regiões para facilitar nossas continhas, tá bom? Então eu vou esboçar aqui um círculo, né, de raio 1 para início de conversa. Esse círculo de raio 1, deixa eu melhorar aqui, representa essa nossa primeira equação, tá? Então, temos um círculo de raio 1 que representa essa primeira equação. E x quadrado mais y quadrado, x quadrado mais y quadrado igual a 4, representa o segundo círculo, que é de raio 2. Temos aqui dois círculos concêntricos. E a região delimitada por esses dois círculos é justamente essa região aqui que eu estou destacando de vermelho. Então, o domínio de integração é esse que vocês estão vendo. E isso em coordenadas cartesianas, y, x. Vimos na aula anterior que trabalhar com domínios circulares em coordenadas cartesianas é muito complicado para resolver a integral dupla. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma transformação para colocar em coordenadas retangulares. Aliás, em coordenadas polares, né? Então, vamos ver como é que fica depois que fizer a transformação. É fácil ver, né, pela figura, que a variação do θ e do r são as seguintes. O θ é o ângulo. Então, como aqui é uma volta completa, né, um círculo completo, o ângulo vai variar de 0 a 2π, que representa uma volta completa, ou seja, de 0 a 2π. O raio, por sua vez, tem uma variação que é do raio 1 para o raio 2, ou seja, de 1 para 2, que é essa região compreendida entre a circunferência de raio 1 e a circunferência de raio 2, beleza? Consequentemente, o raio aqui vai ser de 1 a 2. Daí, quando eu montar essa região de integração, vai me dar esse retângulo aqui, ó. Então, veja que o bacana dessa mudança de coordenadas
é justamente o seguinte, é pegar uma região que era complicadíssima para a gente fazer a integração, que é uma região, um anel aqui, né? Circular, e transformei apenas em um retângulo bem simples. E aí a gente lembra, as áreas são iguais? Não é, mas se eu incrementar o fator de correção das áreas, elas acabam sendo equivalentes. Que fator é esse? É o jacobiano das coordenadas polares, e o jacobiano equivale a R. Beleza. Outra coisa que a gente tem que fazer alteração é a função, né? A função da integral é essa daqui, ó. É elevado a x² mais y². E na aula anterior, né, foi visto que x² mais y² equivale a r². Né? Então, essa função aqui, escrevendo em termos de r e θ, vai ser e elevado a r². Beleza? Show de bola. Feito todas essas transformações, fica fácil a gente fazer o cálculo, porque o cálculo dessa integral dupla vai ser o seguinte, os intervalos de integração agora vai ser 0 a 2π, que é a variação do θ, de 1 a r, que é a variação do raio. A função vai ser e elevado a x² mais y², que equivale a r². Como eu estou fazendo a transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, eu tenho que colocar r, que é o jacobiano, que é o fator de correção de área. Não podemos esquecer. Feito isso, agora ficou muito fácil a gente fazer essa conta. Eu falei para vocês que toda vez que a função não depender de θ, você pode excluir essa integral colocando a multiplicação do comprimento, né, do intervalo, que é 2π, certo? Eu vou fazer, sim, aí o resultado disso aqui vai ser multiplicado por resultado dessa integral aqui. É elevado a r², tal. Beleza? Você pode fazer assim. Por quê? A função não depende de θ. Não depende do ângulo. Mas aí, para vocês confiarem, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver normalmente, repetindo essa integral. Na próxima questão, eu já vou multiplicar. Quando não tiver dependendo de θ, obviamente, já vou multiplicar pelo comprimento do intervalo. Mas, por enquanto, vamos resolver normalmente. Aqui tem um pequeno problema. Como é que eu resolvo essa integral aqui em relação a r? Ora, aqui eu tenho que fazer uma substituição simples. Como é que vai ser essa substituição? Vamos ver. Eu vou pegar u e vou chamar de r², que é esse carinha aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu derivar o u, eu vou encontrar derivada de r² vai dar 2r dr. Correto? Daí, isolando, o dr vai ficar du sobre 2. Eu passei esse 2 aqui dividindo, que é igual a r dr. Que é justamente esse outro fator que apareceu aqui, ó. Beleza? Show de bola. Então, aqui eu já vou ter e elevado a u vezes, no lugar de r dr, eu coloco du sobre 2. E aí eu tenho que mudar os intervalos de integração. Quando r for 1, que é esse primeiro carinha aqui, quem vai ser u? U vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Quando r for 2, que é o extremo superior aqui, quem vai ser u? U não é r ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Então, os intervalos de integração é de 1 a 4, que vai ficar du, que eu já coloquei ali, né, dθ. Beleza? Ok. Esse aqui tem um meio, né? Eu vou colocar esse meio aqui para fora, ficando integral de 0 a 2π. Resolvendo esse integral aqui, integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, que vai variar de 1 a 4 dθ. Resolvendo 1 sobre 2 vezes a integral de 0 a 2π, de substitui o 1 por 4, menos substitui o u por 1. E e elevado a 1 é o próprio e.
certo? Então vai ficar u elevado a 4 e, aliás, e elevado a 4 menos e elevado a 1. Agora eu vou integrar em relação a θ. Essa integração em relação a θ, deixa eu colocar aqui de outra cor, basta fazer 1/2 vezes a integral disso aqui. Veja que isso aqui não depende de θ, então a integral vai ser e elevado a u menos e vezes θ, que vai variar de 0 a 2π. Então vocês percebem que quando eu substituir o θ por 2π, eu vou multiplicar o resultado por 2π. Preciso substituir o zero? Não, porque 0 multiplicado por qualquer número é 0. Então, no final das contas, vai ficar 1/2 vezes e elevado a u menos e vezes o 2π, que é justamente o que eu queria fazer inicialmente. Ó. O resultado dessa primeira integral vai ser o resultado multiplicado pelo comprimento do intervalo, que é de 0 a 2π, que é 2π. Então, no final, sobrou o 2π, como a gente tinha imaginado inicialmente. Bem, o programinha tinha dado um errozinho aqui, mas estava para a gente concluir, era só simplificar aqui, né? 2π dividido por 2 vai dar π, então π que multiplica e elevado a 4 menos e vai ser a resposta da nossa questão, beleza? E a gente vai dar continuidade à nossa aula, resolvendo mais uma questão de número 2, que é o seguinte, ó. Determine o volume do sólido definido por Z maior ou igual a 0, menor ou igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Bem, a gente viu em aulas anteriores que o volume de um sólido pode ser calculado como integral dupla de uma função sobre uma certa região R, certo? Só que aí eu tenho que saber que região é essa, né? E que função vai ser. E aí a gente tem que relembrar, né, os conceitos vistos em nossas primeiras aulas, né, sobre funções de várias variáveis, esboço de gráfico especificamente. Temos aqui o plano, z igual a 0, e temos aqui um paraboloide, 1 menos x quadrado menos y quadrado. Então é importante você saber que figura vai ser gerada por essa inequação. Quem tiver dúvida é só voltar lá, vou deixar no card aqui a aula de funções de várias variáveis, beleza? Para você relembrar esses conceitos. Vou esboçar aqui a figura, só para a gente ter uma noção como é que fica. Ó, o sólido vai ficar da superfície Z igual a 0, que é o plano, né? Então vai ficar daqui para cima, tá bom? Consequentemente, vai ser limitado pelo esse plano Z igual a 0 e pelo paraboloide. O paraboloide vai ter concavidade voltada para baixo e ponto máximo igual a 1 aqui, ó. Então, o sólido é simplesmente esse paraboloide que eu estou desenhando para vocês aqui, ó. Então, o volume desse sólido é o que eu vou calcular. Observe que eu tenho que me preocupar com o domínio de integração, que é um círculo. Um círculozinho aqui, ó. É um círculo. Círculo de raio 1. Professor, como é que você sabe que é raio 1 um círculo? Simples. Eu pego essa equação. O plano aqui, a curva de nível 0, ou seja, você pega o z igual a 0. Daí vamos ter que 1 menos x quadrado menos y quadrado é igual a 0. X quadrado mais y quadrado é igual a 1. Então, o domínio de integração é um círculo de raio 1. Beleza? Consequentemente,
Vou me preocupar com esse círculo, que é o domínio de integração. Vou destacar ele aqui para vocês, ó. Vamos lá. O que eu vou traçar para vocês é o domínio de integração, que tem exatamente o raio 1 e yx. Então esse aqui é o nosso domínio de integração. Já vimos que o domínio de integração circular, eu tenho que fazer uma transformação, né, para coordenadas polares para gerar um domínio de integração retangular. Então a ideia é que eu transforme esse círculo em um retângulo através das coordenadas polares, θ, r. Veja que o θ aqui está variando de 0 a 2π, que é uma volta completa. O r, por sua vez, vai variar de 0 a quanto? A 1, que aqui é um círculo de raio 1. Beleza? Então aqui temos 1 e 2π como uma região retangular. E para calcular a integral de uma região retangular fica muito simples. Certo? Lembrando ainda que a função que eu vou calcular a integral, obviamente, é aquela que representa o limite inferior aqui, né? Aliás, superior, que é 1 menos x² menos y². Colocando o menos em evidência, vamos encontrar a função em relação a rθ como sendo 1 menos, tudo isso aqui vale quanto? Vale r². Com isso eu tenho todas as informações para resolver essa integral como integral dupla em coordenadas polares. Então a primeira variação que eu vou colocar é do θ, que é de 0 a 2π. A segunda vai ser do raio, que é de 0 a 1. A função em questão é esta, 1 menos r². Só que como eu estou transformando coordenadas cartesianas em polares, eu tenho que multiplicar pelo jacobiano, que é o r. Só é fazer dr e dθ. Então o volume vai ser integral de 0 a 2π. Veja que, mais uma vez, a função não depende de θ. Então eu já vou multiplicar pelo comprimento 2π aqui, ó. Então vou resolver essa primeira integral aqui e multiplicar pelo comprimento da segunda integral, porque a função inicial não depende do ângulo θ, não depende de θ. Certo? Então vou resolver essa primeira integral. E aqui essa integral aqui já elimino, porque eu sei que o resultado vai ser multiplicado por 2θ, 2π, que é o comprimento. Certo? Daí vamos ter que resolver a integral de 0 a 1, multiplicando aqui, ó, r menos r². Se você não quiser isso, se você não tiver segurança de fazer o que eu fiz, não tem problema. Resolve como a gente resolveu a questão anterior, tá bom? Pronto. 2π vezes. Integral de sair vai dar r² sobre 2 menos r² sobre 2, que vai variar de 0 a 1. Bem, substitui o r por 1 e depois substitui por 0. Por 0 não precisa porque vai dar 0, né? Então vai ficar 1 meio, né? 1 ao quadrado 1 dividido por 2, menos 1 à quarta 1 dividido por 2. Aliás, dividido por 4. A integral de r³ vai ser r² sobre 4. Beleza? Ok. E aí é só fazer contas. 1 meio menos 1/4 vai dar 1/4. Simplificando aqui, a resposta vai ser π sobre 2 unidades de volume. Beleza? Show de bola. Vamos resolver mais um aqui. Pessoal, não esquece de curtir o vídeo. Se tiver dúvida, opiniões, sugestões, pode deixar nos comentários aí à vontade que eu vou olhar todos e responder, beleza? Vamos para a nossa terceira questão. Vou escrever aqui terceira questão, que é a seguinte: determine o volume do sólido
Esse sólido vai ser montado abaixo do cone. Z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. E acima do paraboloide. Aliás, do disco. X quadrado mais y quadrado menor ou igual a 4. Na realidade, isso aqui é quando eu for olhar para o 3D, isso aqui é um cone, né? De raio. Cone não, um cilindro de raio 4. Bem, por isso que é importante, né? Ressalta a importância de estar afiado no esboço de gráficos, de esboço de sólidos aí, de acordo com as aulas anteriores. Então, quem não está prático, vai lá na aula de funções de várias variáveis, que lá eu explico curva de nível, explico, enfim, como esboço gráfico, alguns gráficos importantes, né? Então você não pode perder essa aula. Temos aqui o plano, aliás, o espaço, né? ZYX tal. Olhando para essa função, você tem que saber que é um cone, até porque eu também já dei a dica aqui, né? Então, quando você for esboçar essa região, já sabe que é um cone. Na realidade, o cone aqui vai ser, né? Tudo isso aqui, infinito para lá, infinito para cá, tal. Essa vai ser o esboço do cone. Eu já estou excluindo essa parte aqui de baixo, porque ele vai ser limitado por esse cilindro aqui, né? Esse disco aqui na parte inferior aqui, ó. Aliás, na parte do domínio, esse disco aqui, ó. Então essa vai ser nossa região para calcular o volume desse sólido aí, tá? Então você tem que ter essa capacidade de fazer pelo menos esse esboço simples do gráfico, beleza? Eu vou colocar aqui o GeoGebra só para vocês sentirem como é que fica a coisa. Só para ficar um visual melhor para vocês. Vamos lá. Olha só. Percebe que aqui eu tenho o cone, certo? O cone obviamente é infinito, para lá, para cima, para baixo. Na realidade, esse cone aqui, como eu coloquei só a parte positiva, né? Vai ficar só a parte positiva, obviamente. Se eu colocasse mais ou menos aqui, se eu colocasse, aliás, z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, aí tinha essa parte negativa. Esqueci desse detalhe. E aí, aqui eu tenho um cilindro, certo? E aí eu tenho a intersecção. O que é que eu vou olhar? Vou olhar a intersecção, só essa região aqui, ó. A intersecção do vermelho com o azul. Intersecção do cilindro e do cone aqui, ó, limitado pelo círculo, beleza? Então a ideia vai ser essa. E aí justamente eu desenhei somente o que eu quero calcular o volume, tá? Show de bola. Desenhei somente essa parte que eu estou querendo. Daí, pessoal, o domínio vai ser circular. Vai ser círculo de raio. Como aqui é 4, o raio vai ser 2. Então aqui é 2, menos 2. Esse ponto aqui é 2. Lá atrás aqui, ó, menos 2, tal. Então o domínio de integração vai ser θ variando de 0 a 2π, porque deu uma volta completa aqui no domínio. Não vou precisar desenhar o domínio, porque acredito que vocês já estão sabendo, né, já tão prático nesse sentido aqui, ó. O domínio é xy. Então é um círculo de raio 2. E o raio vai variar de 0 a 2, né? O círculo de raio 2, obviamente, vai ser de 0 a 2. Ok, e aí o que é que a gente vai fazer? A função que a gente vai integrar é a função que delimita aqui superiormente, ó, que é justamente o cone. Então o cone vai ser raiz de z quadrado mais y quadrado, né? É nossa função em relação a xy. Ok. Sabemos ainda que para transformar em coordenadas polares, que é r θ, né? X quadrado mais y quadrado vale quanto? Vale r quadrado.
Então aqui vai ficar a raiz de r quadrado, que vai ser o módulo de r, que vai ser apenas o r, porque eu estou considerando o r positivo, porque estou pegando só a parte superior aqui, né? Então, obviamente, essa vai ser nossa função. Então, em coordenadas polares, o volume vai ser 0 a 2π, que é a variação do θ, 0 a 2, que é a variação do raio, a função, que é simplesmente r, vezes o jacobiano, que é r, dr dθ. Já fazendo a multiplicação aqui, eu vou ter o quê? R quadrado. Então, já vou colocar aqui a função r quadrado. Outra coisa que eu posso fazer, a função aqui não depende de θ. Então, eu já vou fazer o seguinte. Ao invés de fazer duas contas, eu vou calcular só essa primeira integral. E o resultado eu vou multiplicar pelo comprimento do intervalo da segunda integral, porque essa função não depende de θ. Então, no final da história, eu vou ter que multiplicar por 2π aqui. Então, eu só vou me preocupar em calcular essa integral. Ó. E é muito fácil fazer a conta. Basta fazer integral de r quadrado da r terceira sobre 3. Que vai de 0 a 2. Isso aqui vai dar 2π vezes, substituindo 2, né? 2 a terceira dá 8 sobre 3. Substituindo 0, vai dar 0 a terceira, 0, dividido por 3 vai dar 0. Então, resposta vai dar 16π sobre 3 unidades de volume. Beleza? Show de bola. E aí a gente mata essa aula de exercícios, né? Fizemos algumas questões importantes aí sobre coordenadas polares. Espero ter contribuído um pouquinho aí com o conhecimento de vocês. E uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E até a próxima. Tamo junto. Valeu.